Uma coisa que eu achei muito interessante, conforme você narra essa história, é que eles pegaram um momento em que as pessoas estavam começando a ouvir falar, como você acabou de dizer, Isso. não era uma coisa que as pessoas entendem, dominam. O mercado Isso. financeiro já tem essa característica a princípio, e ainda o Bitcoin em particular estava muito recém-chegado, né? E ele vendia como uma educação financeira, né? Então, parte do discurso de sedução dele para atrair os investidores era de: eu vou te ensinar como ser pobre e ficar rico mesmo sendo pobre. Exatamente. Né? Como é que, numa época em que as pessoas estavam muito precisando de dinheiro, em regiões em que elas precisavam muito de dinheiro, né? Pandemia, né? Exatamente, você imagina uma região turística, como é Cabo Frio, Búzios, São Pedro da Aldeia, de repente fecha tudo. De repente você não pode mais trabalhar num bar, num restaurante, num hotel, porque está tudo fechado. O Gladstone caiu do céu para essas pessoas, entendeu? Geralmente, né, as pessoas elas renovavam os contratos e nunca tiravam o principal, porque elas recebiam esse 10% e eram pagos em dia. Então tinha essa coisa assim, eu acho que funcionava dessa maneira, né? Primeiro, você vender alguma coisa que as pessoas não conhecem bem, mas eu vou te ensinar isso aqui. Segundo, um discurso fortemente baseado em cânones religiosos, né? Especialmente a coisa da teoria da prosperidade. Terceiro ponto, você pagar em dia, religiosamente, assim, nunca atrasaram e tal. E quarto, a ostentação. Isso. Ostentação total, assim. Aí você bota lancha, carros de luxo, jet ski, festanças em lugares badalados, assim. Ele fazia muita questão de dizer, quando todo mundo normalmente... O rico normalmente esconde um pouco essa coisa de que é rico, né? Mas ele não, ao contrário. Ele fazia questão de ostentar. E isso, esses 4 pontos combinados fizeram o negócio prosperar. Cara, a gente aprende alguma coisa sobre essa cultura neopentecostal a partir dessa história? Bom, gente, primeiro te dizer assim, não por acaso Cabo Frio e aquela região demonstram, pelos últimos resultados eleitorais, serem cidades extremamente conservadoras, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro saiu lá com uma vitória de 75% no primeiro turno, só em Cabo Frio. São pessoas negacionistas, muitos deles condenam a vacina, muitos deles têm posições extremamente conservadoras quanto ao... Isso não é coincidência, na minha opinião, entendeu? Mas eu acho o seguinte, o que realmente motivou, isso chamou muito a nossa atenção, tem um capítulo sobre clientes chamado Eu Investi. O que me chamou a atenção mesmo foi a ambição, a ganância das pessoas, a vontade de ficar rica instantaneamente, da noite para o dia, né? E eu conto, né? Eu digo isso porque foi uma parte que eu escrevi da história de uma moradora pobre de São Pedro da Aldeia. Ela investiu tudo. Ela vendeu terreno, ela pegou empréstimo bancário. E ela disse assim, olha, eu primeiro desconfiei. Eu achei que era pirâmide, era golpe e tal. Mas quando eu vi a minha vizinha, que cresceu comigo, eu sei como é, comendo sushi, eu falei, não, eu também quero isso para mim, né? Sushi para ela é um momento assim muito especial. E foi isso. As pessoas olharam para o lado e viram seus colegas de trabalho, seus parentes, vizinhos, ganharem muito e resolveram entrar também. Quer dizer, houve um delírio coletivo ali, né? Delírio coletivo. Delírio coletivo. Até hoje, a gente chama de família de AES, tem uma boa parte daquela região de ex-clientes que acham o seguinte, olha, foi uma injustiça, todas as acusações, imputações a Gladson Mirelli são falsas,
Na verdade, existe uma conspiração do sistema financeiro com o Bispo Macedo e a TV Globo. Olha só. Porque ele pagava em dia. Cara, eu conversei com os procuradores da República e com os delegados que tocaram essa operação, porque foi uma operação federal. Eles disseram assim, olha, Chico, a única diferença dessa história para as outras é que nós conseguimos chegar aos criminosos antes da pirâmide implodir. Porque normalmente, né, no caso do Sheik dos Bitcoins, Antônio Ás lá de Campina Grande, essas outras figuraças aí que deram o mesmo golpe, tudo a repressão, digamos assim, a ação da autoridade pública, ela só aconteceu depois que a pirâmide implodiu. E que começaram as denúncias e de os atrasos, meu dinheiro sumiu. E os Exato. atrasos. Ele não, né? Eles conseguiram chegar antes e evitar o pior. E aí, isso gerou esse efeito, né? Esse negacionismo. Existe um negacionismo até para GAS do Gladson Meirelles.